Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, trazendo atualizações do treino de hoje e, evidentemente, atualizações também sobre Jair Ventura. Já peço para você, aperta no gostei, não esquece, é muito importante, se você puder, aperta também no inscrever-se. Nós fizemos live pela tarde para falar da contratação de Jair Ventura, por conta disso agora de noite está saindo vídeo, porém, muito provavelmente teremos a apresentação de Jair Ventura ao longo dessa semana no Barradão e nós estaremos ao vivo, caso seja possível a imprensa estar presente, beleza? Sem muita enrolação, sem mais delongas, eu vou colocar aqui algumas imagens do treino, imagens do nosso querido Vitor Ferreira, imagens do nosso querido Suco, e aqui eu vou ler as atividades do Vitória de hoje que a assessoria de comunicação enviou. Aquecimento ou exercício com movimentos gerais, depois, na segunda parte, rondo, 3 equipes com 7 jogadores em 3 quadrantes, terceira parte, jogo competitivo em espaço reduzido com 4 equipes de 7 se enfrentando alternadamente. Os trabalhos foram comandados por Rodrigo Chagas e comissão, os assistentes Kleber dos Santos e Marcos Carvalho. Os goleiros fizeram atividades específicas paralelo ao aquecimento com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Mussi. Amanhã, o Vitória treina também pela tarde às 16 horas e já adianto para vocês que Jair Ventura já comandará este treino. Ele que chega nesta quarta-feira em Salvador. O treino seria pela manhã, mas agora será pela tarde. Ele já comanda o treino do Vitória visando o Grêmio. Então ele vai ter o treino de quarta, de quinta, de sexta e de sábado lá em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no domingo. Voltando para as imagens, temos aqui Neres, que é um zagueiro que não vem nem mesmo sendo relacionado. Aitor Cantalapedra, que nem entrou, como a gente sabe, nem entrou no último jogo. Zé Marcos, que em um sistema de 3 zagueiros, talvez, de repente, quem sabe, pode vir a ter chance. E Hiller, que para mim não dá, o ano de Hiller é desastroso, meus amigos. O que não é desastroso é você virar membro do Cartola Tático, ou melhor, você virar sócio do Cartola Tático. Seja sócio e tenha conteúdos exclusivos com Paulo na lista. 11 95310 5520 para você não só melhorar o seu desempenho no Cartola FC, mas para você entender a respeito de todas as equipes da Série A. Paulo faz conteúdos de como as equipes da Série A jogam, como se defendem, como atacam, como a arbitragem pode influenciar no jogo. E você aproveita a promoção agora virando membro do Cartola Tático. Se você for virar membro em 2026, aí de fato o preço vai estar maior. Porém, agora você vira membro e aproveita todos os benefícios e, claro, ajuda o parceiro do canto. Lembrando que o Cartola Tático também está aqui no YouTube fazendo lives e, evidentemente, fazendo vídeos a respeito da rodada e de todas as equipes da Série A. O Vitória havia comunicado na nota de ontem que estava no site que Fabri está entregue, ou melhor, estava entregue aos cuidados da fisioterapia e até o momento a nota do Vitória ainda não saiu para a gente saber se Fabri já treinou hoje ou não. A tendência é que se ele saiu de fato sentindo do jogo, já que o clube confirmou, e ontem estava entregue à fisioterapia, eu não acho que ele treinou hoje. Além disso, o clube também informou na nota de ontem que Kiki Sabério estava aprimorando a parte física e que Rubens Ismael também estava treinando separado, se recondicionando após a artroscopia que ele fez no joelho. Vamos ver aí se Rubens Ismael terá condições de ajudar o Vitória já no jogo contra o Grêmio. Kiki Sabério, a gente já imagina que deve demorar um pouco mais. Vou trazer aqui uma matéria do À Tarde, depois vou dar a minha opinião, resumindo um pouco o que a gente falou na live a respeito de Jair Ventura. A matéria é do À Tarde, de Lucas Vilas Boas. Jair Ventura já livrou 3 times do rebaixamento na Série A. Novo técnico do Vitória chega com bagagem para liderar remontada do Leão. Amém. A primeira vez que ele conseguiu escapar foi em 2020. Ele assumiu o Sport na 6ª rodada e na época ele assumiu o Sport na 17ª posição e terminou em 15º com 42 pontos, um ponto a mais do que o Vasco. Depois disso, ele foi contratado pelo Juventude no mesmo ano e conseguiu se salvar, deixando o Juventude na 16ª posição. Ele havia assumido o Juventude na 17ª. Ele também chegou ao Goiás com o clube esmeraldino na zona de rebaixamento e conseguiu uma vaga na Sul-Americana. É bem verdade que ele chegou na 2ª rodada do Brasileirão, mas ele terminou em 13º com 46 pontos. Porém, como a própria matéria diz, nem tudo são flores. Apesar de um retrospecto positivo em permanência, já que ele salvou 3 times, ele também fez parte da campanha horrível da Chapecoense em 2021 e no final das contas a Chape terminou como lanterna. Ele não ficou o ano todo, mas foi determinante pelo começo ruim, já que ele comandou a Chape por quase 2 meses e 14 partidas. Ele também participou do rebaixamento do Atlético Goianiense em 2024, porém, em 2023, ele conseguiu o acesso, aquele ano que a gente ganhou a Série B. Ele chegou a ficar
ficar 15 jogos sem perder, mas na 10ª rodada foi demitido do Atlético Goianiense e ele também voltou a comandar o Juventude na temporada passada por 19 jogos, porém foi demitido quando estava no Z4 e o Juventude conseguiu se livrar do rebaixamento com Fábio Matias. Ele também assumiu o Goiás, mas neste ano ele levou apenas 3 meses por lá. Ele estava no Avaí, onde fez 27 jogos, somando 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. E aqui eu quero dar a minha opinião. Claro, é óbvio que a gente vê que o Avaí está na 11ª colocação da Série B e a gente começa a questionar. Porém, eu vejo alguns contextos aí. Não estou dizendo que Jair Ventura era o nome ideal, não me entendam errado. Mas um Avaí na Série B, pelo tamanho que tem, é um time que tem que jogar, que tem que propor, que tem que realmente tentar dominar os seus adversários. E o contexto aqui, imagino eu que será completamente diferente. Além do fato do Avaí ter uma série de problemas com relação a atraso de salários e etc. Enfim, fato é que para o momento, eu gosto muito do perfil Jair Ventura e digo mais, ele chega com contrato até o final do ano e até onde eu sei, não tem cláusula de renovação automática, porém, obviamente, existem bônus em contrato caso o Vitória fique na Série A. A questão é saber o quanto é que a gente vai pagar caso o Vitória fique na Série A. Mas, inicialmente, até onde eu sei, não existe cláusula de renovação automática e é um cara que já livrou outros times. É o nome perfeito, é o nome ideal? Não, mas o perfil me agrada. É um cara que se adapta muito ao que tem em mãos. Paulo falou sobre isso. Também conversei depois da live com algumas pessoas que eu conheço que trabalham no meio do futebol, até fora mesmo do Vitória, e todos falaram a mesma coisa. É um treinador que se adapta muito ao que tem, é um treinador que não fica preso a apenas uma ideia de jogo. O grande desafio dele, vou falar disso no vídeo das 5 da manhã, é, se ele for se adaptar ao elenco, e Paulo também trouxe isso na live, a gente tem um time mais técnico. Se ele for se adaptar ao que eu imagino que é o necessário, a gente vai precisar de um time mais físico e de mais transição. Mas, de qualquer forma, me parece que a cartada de Jair Ventura é a diretoria entendendo que é a última chance. Se o Vitória cair, não será tendo Jair Ventura como principal culpado. Eu vou falar sobre isso aqui também no vídeo que vai sair de manhã. Se o Vitória ficar, é ótimo para ele, porque ele consegue salvar um time, volta a se restabelecer no mercado da Série A, mesmo que ele salve Vitória e depois não continue, e assume um desafio difícil, mas onde ele não será o principal responsável pelo rebaixamento. É bem verdade. Ainda temos 14 jogos pela frente e ele pode sim cometer muitos erros a ponto de nem mesmo terminar o ano vindo do Vitória, não duvido. Mas eu confesso que eu gosto do perfil, gosto da ideia. É o famoso bombeiro. Em um ano que absolutamente tudo deu errado, sem exceção, tudo deu errado em todas as competições que a gente disputou, chegou um momento que a gente tem que abrir mão de algumas convicções, se é que tem convicção hoje em dia no Vitória, porque você dá 20 dias para Carpini, para depois demitir, depois você dá 10 dias para Rodrigo, para depois demitir, me parece que é muito mais tentativa e erro do que convicção, e a gente já vem falando isso desde o ano passado, mas de manhã a gente vai fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. E vamos lá, vamos tentar renovar a esperança. Ele já será o treinador do Vitória contra o Grêmio e que seja aquela vitória de treinador que está chegando, que motiva o grupo, que consegue vencer e que, amém, finalmente essa virada de chave venha. O mais provável, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe qual é a tendência provável do Vitória na Série A, principalmente se o Grêmio ganhar do Botafogo, enfim, se o Vasco ganhar do Bahia, aí a gente tem um cenário ainda pior. Mas o que parece é que a diretoria está, de fato, dando o último tiro que tem. E espero que o Vitória não caia, apesar de, administrativamente, em termos de planejamento de futebol, o Vitória merecer e merecer muito ser rebaixado, a instituição e a torcida não merecem esse rebaixamento. É isso, quero saber sua opinião. É um perfil que eu gosto, não é o melhor dos mundos, mas é um perfil que me agrada e acho que é o que a gente precisa para o momento. Se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei. Mas, de certa forma, faz algum sentido pelo histórico do próprio treinador. Lembrando que você pode aproveitar e acessar o site da 7K, escaneando aqui o QR Code que vai aparecer na sua tela. Agora, odds turbinadas, free bet, saque rápido e cashback. Aposte na diversão, acesse e confira. 7K, parceira do Canto e também do Vitória. Lembrando, a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos. É isso, meus amigos. De manhã sai um vídeo falando sobre todas essas decisões equivocadas da diretoria. Enfim, a gente vai fazer um apanhado geral aqui de que realmente esse ano a gente não só seguiu a cartilha, como a gente adicionou tópicos extras na cartilha. Mas que no final das contas a gente sempre torce para que dê tudo certo. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, um abraço, valeu!